E aí, gente, tudo tranquilo aí com vocês? Todo mundo aí estudando? Tranquilo? Gente, vamos dar continuidade aqui aos nossos assuntos e vamos para a aula de número 12, tá? Vamos continuar com as reações orgânicas, continuar de onde a gente parou. Esse conteúdo é um conteúdo bastante extenso mesmo, por isso que a gente está vendo várias aulas, trabalhando com várias aulas, né? Todos esses compostos, e todas essas reações, e eu estou trazendo, gente, detalhe por detalhe, todas as possíveis reações que a gente pode encontrar, tá? Muitas delas são bem parecidas, vocês já viram aqui reações com oxidrila, né? São bem parecidas uma com as outras, mas eu estou trazendo para vocês caso a caso, tá, gente? Então a gente vai fazer todos os casos para a gente não se deparar com nada diferente quando a gente for realizar a prova, tá certo? Os vestibulares. Então vamos lá, vamos aqui dar continuidade, reações de substituição do oxigênio da oxidrila. Bom, gente, eu vou colocar aqui a canetinha. Já está selecionada. Vamos aqui, ó, reação... Opa, estava selecionada e eu tirei. Reação com compostos de Grignard e ácidos carboxílicos. Aqui, ó, compostos de Grignard, gente, nada mais é do que compostos orgânicos com magnésio e um halogênio, tá? A gente viu aí em aulas anteriores, tá? A gente sempre vai ver esse elemento magnésio aqui e um halogênio. Que esse halogênio, a gente está vendo aqui exemplos com o bromo, com o iodo e com o iodo, tá? Dos compostos de Grignard, com ácidos carboxílicos, fenóis e álcoois, tá? Essa primeira reaçãozinha que a gente vai trabalhar agora vai ser a reação com compostos de Grignard e ácidos carboxílicos, certo? A gente vai reagir esse composto com um ácido carboxílico. Eu vou trazer aqui para vocês o exemplo. Nesse caso aqui, dos compostos das reações com compostos de Grignard de ácidos carboxílicos, a gente vai ver a formação de metano, tá vendo? Ó? E não a formação de um ácido, que nem a gente viu em slides anteriores. Se você quiser dar uma olhada na aula anterior, você vai ver que a gente, nessas reações, a gente também poderia ter exemplos na qual iria formar um ácido, tá? Um hidrácido. Nesse caso aqui, a gente vai ter a formação de de metano, tá certo? O que acontece aqui? Nesse caso, vou até apagar aqui para a gente entender melhor. Vou apagar aqui, tá certo? Olha aqui, vamos observar. Esse hidrogênio aqui, ele sai, tá certo? Esse hidrogênio sai e ele vai se juntar com o H3C, certo? Vai formar o metano que a gente vê aqui, o CH4. E o composto de Grignard, o magnésio com o halogênio, ele vem para cá, para o lugar desse meu hidrogênio. Ele vindo para cá, para o lugar desse meu hidrogênio, a gente vai ver um ácido carboxílico com uma parte de um composto de Grignard, tá certo? E essa reaçãozinha aqui com a formação de metano, a gente vai ver também reação de composto de Grignard com fenol e reação de composto de Grignard com álcool, certo? Todos eles, se a gente observar, vão ter a formação do gás metano, tanto nesse aqui quanto nesse outro aqui de baixo, tá certo? Temos essa formaçãozinha do gás metano. Então aqui, ó, reação de composto de Grignard com o fenol, o que acontece? O hidrogênio vai se juntar com o CH3, certo? Formando o gás metano e o Mg, e essa parte aqui do magnésio com o iodo, entra no lugar do meu hidrogênio, certo? Ele vem para cá, se juntando ao meu fenol. Aqui, gente, no outro exemplo, eu trago para vocês reações com compostos de Grignard e álcoois, que também vão formar gás metano. Nesse caso aqui, a gente tem também a mesma situação, a hidroxila, tá? A gente substitui reação de substituição do oxigênio da hidroxila, a gente vai substituir ele aqui, ó, vai sair o hidrogênio, para cá, ó, ele se junta com o H3,6 formando o metano, e o MgI vai entrar no lugar aqui do hidrogênio, certo? Então, a gente vai ter essa formação aqui de um composto com magnésio e iodo e a formação de o gás metano, tá certo? Vamos aqui passar para o próximo slide. Agora, gente, vamos iniciar a reação de eliminação. A reação de eliminação, as reações de eliminação, na verdade, elas vão ter saída de elementos. A gente viu
reação de adição, na qual a gente adicionava, a gente tinha dois reagentes formando um produto. Agora, no caso da reação de eliminação, a gente vai ter o reverso da reação de adição, tá certo? A gente tem o reverso, a reação inversa de adição. Ao invés da gente ter dois reagentes, a gente vai ter um produto e vai formar dois reagentes. Aqui no caso, gente, desse primeiro aqui, que a gente tinha a reaçãozinha de hidratação, agora a gente vai ter uma reação de desidratação. Isso para o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Uma reação de desidratação. Por que que é uma reação de desidratação? Porque nessa reação aqui, gente, eu vou retirar a hidroxila e o hidrogênio, certo? A hidroxila e o hidrogênio vão se juntar os dois, vão formar uma molécula de água. Essa molécula de água vai sair desse meu composto e ela vai vir para cá, ó, tá certo? Formaremos uma molécula de água. Já nesse outro composto aqui, como a gente retirou átomos do meu composto orgânico, então sobrou espaço para mim adicionar alguma coisa. Esse espaço que a gente vai adicionar alguma coisa vai ser o quê, ó? A ligação dupla. Essa ligação dupla aqui, porque eu vou ter CH2 e CH2. A gente vai ficar com espaço para essa valência do meu carbono. E esse espaço que eu tenho aí vai ser suprido por uma ligação dupla. No caso aí ela era simples, eu adicionei mais uma ligação e a gente tem o exemplo da ligação dupla, tá certo? Então aqui na reação de desidratação a gente vai ter uma retirada de moléculas de água, tá certo? A gente vai ver vários exemplos aqui, tá? Eu trouxe vários exemplos para vocês. Mas de início eu trouxe para vocês essa reaçãozinha aqui para mostrar essa reação de desidratação, para mostrar como que vai funcionar a reação de eliminação. Quando a gente for passar para esse slide da reação específica, da reação de desidratação, eu vou mostrar para vocês como que vai acontecer ela, tá? Então vamos aqui, ó. Desidratação de álcoois, que foi o exemplo que eu falei para vocês. Na desidratação de álcoois, a gente tem dois exemplos, tá? Dois tipos de desidratação. A gente viu aqui e temos esse outro exemplo aqui, tá certo? No caso dessa desidratação que a gente está vendo aqui, que é a retirada de moléculas de água do meu álcool, tá? A gente vai precisar que aconteça uma determinada situação para mim poder acontecer. Tá certo? Precisa de uma determinada situação. Por exemplo, aqui. Nesse primeiro caso aqui, a gente vai acontecer aquecimento, vai ter o aquecimento, tá? E a gente vai ter a presença de um agente desidratante. Que agente desidratante é esse aqui, ó? H2SO4, mais conhecido como ácido sulfúrico. E também a temperatura, gente, eu trouxe para vocês essa temperatura aqui, mas ela pode variar, tá certo? De livro para livro. Ela pode ter um 180, pode ser 180, 170, tá? Isso vai depender de cada livro e de cada literatura. Você vai observar aqui essa quantidade de graus, 170 graus. Quando eu tenho somente uma molécula, também é uma outra observação que você vai fazer no meu composto. Quando eu só tenho uma molécula de álcool, e a gente vai utilizar o agente desidratante, né, que é o H2SO4, e a essa temperatura aqui de 170 graus Celsius, a gente vai conseguir desidratar essa minha molécula, tá? Vai acontecer a mesma coisa que eu fiz no slide passado. Vai se juntar esse hidrogênio aqui, vai sair, ó, esse hidrogênio e essa hidroxila, os dois vão se juntar, vai formar aqui a moléculazinha de álcool, vou puxar para cá, ó, vai formar aqui essa moléculazinha de álcool, e aqui, gente, ó, essa ligação aqui que estava fazendo aqui para eles, ela vai passar para cá, ó, tá? A gente fala aqui que vai passar as duas, mas na verdade é só uma que passa, a mesma coisa aqui, ó. Entrou para cá, ó. A minha dupla entrou para cá. Eu tenho uma dupla ligação. Então sobrou espaço e a gente vai ter essa desidratação desse meu álcool. E o nome dessa desidratação aqui, gente, o nome dessa desidratação aqui vai ser chamado de desidratação intramolecular. Vou circular aqui, porque esse nome é bastante importante. Intramolecular. Essa desidratação do tipo intramolecular, ela vai acontecer somente em uma moléculazinha de álcool. Tá? Eu só tenho uma molécula e a desidratação vai acontecer entre as duas. A gente tem um outro tipo de desidratação, que é intermolecular, que ela vai acontecer em duas moléculas. Mas aqui, ó, especificamente essa, que a gente vai ter a 170 graus Celsius, utilizando o ácido sulfúrico, aí eu vou ter uma desidratação do tipo intramolecular. Dentro dela, a desidratação vai acontecer dentro dela.
Aí eu vou terminar aqui, ó. Houve a eliminação do hidrogênio ligado ao carbono menos hidrogenado, né? E o vizinho do que contém a hidroxila. Esse tipo de desidratação é denominado intramolecular, pois houve a eliminação de água dentro de uma molécula servindo para a produção de alcenos. Então, quando eu tenho, por exemplo, um álcool e quero desidratar ele em alceno, eu faço o quê? Desidratação do tipo intramolecular. A desidratação do tipo intramolecular, ela vai acontecer para a formação de alceno, produção de alceno. Aqui, ó. Produção de alcenos. Perguntar aqui para que serve esse tipo de desidratação, a gente vai dizer que serve para a produção de alceno, que são compostos, no caso, hidrocarbonetos com dupla ligação. Tá certinho? Aqui, gente, eu coloco esse exemplo com 2 carbonos, mas se a gente for fazer também, se a gente for fazer com uma cadeia maior, com uma cadeia bem maior de carbonos, a gente vai ter a mesma coisa, tá certo? Temos a mesma ideia que de desidratação intramolecular aqui acontecendo nesse meu composto, tá certo? Vou passar aqui. Alterando a temperatura, o produto vai ser outro. A gente também vai utilizar aqui, ó, o H2SO4, né, que é esse agente desidratante, o H2SO4 concentrado, o ácido sulfúrico concentrado, e observem aqui, ó, a temperatura já é diferente. A gente já tem uma alteração na temperatura, e no caso dessa desidratação intermolecular, sublinhar aqui, e no caso da desidratação intermolecular, a gente vai precisar de 2 moléculas de álcool para mim acontecer a desidratação. Tá certo? 2 moléculas de álcool vão ser suficientes para e essa temperatura aí para mim fazer a desidratação. Por exemplo, aqui ó, no slide anterior, na desidratação intramolecular, a gente só utilizou uma molécula de álcool. Uma molécula de álcool foi suficiente para mim desidratar ali e formar um alceno. Nesse outro caso aqui, ela não vai formar alceno. A gente está utilizando uma outra temperatura. Embora a gente esteja utilizando o mesmo desidratante, a gente está trabalhando com uma temperatura diferente, uma temperatura mais baixa. No caso dessa temperatura ser mais baixa, a gente vai ter uma desidratação intermolecular, tá certo? A gente vai precisar de 2 moléculas, na qual uma vai sair o hidrogênio, para aqui, e a outra vai sair a hidroxila. As duas vão se juntar, né? O mesmo exemplo lá do outro, e vão formar uma moléculazinha de álcool, ou de água, tá certo? Aqui, ó, um H2O. E essa minha molécula formada vai ser um éter. Vou colocar aqui, ó. Vai ser um éter. Pronto. Formou-se um éter. A gente tem aqui 2 moléculas de álcool. Eu vou colocar aqui álcool, tá? Para a gente saber. Vocês podem anotar aí no caderninho, quem estiver fazendo as anotações, que não vai esquecer. Essa daqui é uma das reações mais importantes, tá, gente? Eu tenho 2 moléculas de álcool, eu tenho álcool aqui. As 2 moléculas de álcool juntas vão formar, vão desidratar, né, a partir dessa temperatura de 140 graus Celsius, utilizando o ácido sulfúrico, vão retirar essa molécula de água da minha estrutura e vai formar o etoxietano. Isso formando o etoxietano, para esse exemplo, tá, que a gente vai ter 2 carbonos de um lado e 2 carbonos do outro. Tá? Nesse caso, esse éter etílico ou o etoxietano, ele também vai ser chamado de éter sulfúrico. Gente, essa aqui é uma curiosidade, tá? O éter sulfúrico, porque na produção dele, a gente vai utilizar ó, o H2SO4, que nada mais é do que um catalisador, né? Ele vai ajudar só ali na minha desidratação. Ele não vai participar ele não vai estar ali presente no meu reagente, mas ele vai estar ali na minha reação. Tá certo? Ele estando presente na reação vai ajudar essa desidratação a acontecer. Eu coloquei aqui um álcool, eu vou colocar aqui do outro lado também, no outro, para vocês não confundirem, tá? Pronto, tem os 2 álcoois aqui. Álcool mais álcool desidratando, né, com a saída da molécula de água, vai formar um éter. Então, gente, vimos aí 2 exemplos de desidratação. Vimos a desidratação intramolecular, que acontece só entre uma molécula, e a desidratação intermolecular, que vai acontecer entre 2 moléculas de álcool, tá?
Vamos agora, gente, fazer a desidratação de ácidos carboxílicos. Esse ácido carboxílico aqui, essa desidratação de ácido carboxílico, ele vai formar um anidrido de ácido, tá? Esse conteúdo aqui a gente já viu, os anidridos, né? A gente já viu nas aulas anteriores, tá certo? A gente já entendeu, inclusive a gente até entendeu como funciona essa desidratação de ácido carboxílico para me formar esse anidrido de ácido, tá? Mas aqui a gente vai ver novamente e entender melhor, mais detalhadamente, como que vai acontecer esse tipo de reaçãozinha aqui, ó. Na desidratação de ácidos carboxílicos, a gente vai ter o aquecimento, tá? Olha aqui, ó, o indicadorzinho de aquecimento vai ser esse deltazinho aqui deixa eu apagar aqui, nas duas reações. Essa presença do delta aí indica que a reação vai acontecer mediante a presença de calor, tá? Ó, tá aqui. E ele também vai utilizar o ácido sulfúrico concentrado. Bom, gente, o ácido sulfúrico concentrado ele está participando aqui de todos porque ele é o agente desidratante mais comum, tá certo? Aqui, ó, vai sair o hidrogênio de uma das hidroxilas, né? Da minha carboxila. Vai sair uma hidroxila de um e um hidrogênio de outro, tá certo? Aqui, ó, saiu os dois. Nesse caso aqui, a junção dos dois vai formar a tradicional moléculazinha de água, né? Até porque a gente está desidratando, a gente está retirando moléculas de água, certo? Retiramos moléculas de água e ele vai produzir um anidrido, tá? Aqui em cima, ele produziu um anidrido. Pronto, produziu aqui um anidrido. Nesse outro aqui, ó, a gente tem ácido carboxílico, vou sublinhar aqui, não vou colocar aqui em cima porque o nome fica muito grande para não escrever. Mas tá aqui, ó, ácido carboxílico, você anota aí no caderninho de vocês, ácido carboxílico ocorre na desidratação de ácido carboxílico, vai acontecer na presença de agente desidratante e ele vai produzir um anidrido de ácido, tá? Essa aqui é a desidratação intermolecular, tá certo? Como a desidratação dos álcoois, ela também vai acontecer de forma intermolecular e intramolecular. Intermolecular é quando a gente tem duas moléculas de ácido carboxílico. Vou colocar só o ácidozinho carboxílico aqui, ó, tá? Ácido carboxílico AC. Aqui, pronto. Aqui, ó. Ácido carboxílico aqui em cima, AC. E aqui, ácido carboxílico aqui. Pronto. Temos duas moléculas de ácido carboxílico. Já na desidratação intramolecular, que a gente viu a inter, agora a gente vai ver a intra, ela acontece somente em uma molécula. Aqui eu tenho somente uma molécula de ácido carboxílico, mas, professor, qual a diferença dessa molécula das duas moléculas de cima para a molécula de baixo? A diferença dessas duas moléculas, gente, vai ser que eu tenho eu vou ter, ó, eu vou ter duas carboxilas, ó. Esse aqui eu tenho uma carboxila e aqui eu tenho outra carboxila. Já nesse aqui de cima são duas moléculas diferentes, cada uma com uma carboxila, certo? Nesse caso aqui, da intramolecular, as duas carboxilas estão presentes no mesmo componente, no mesmo composto, tá? Eu vou até apagar aqui para a gente formar a reaçãozinha dela, tá? Ela vai acontecer mediante calor, tá? Mediante a presença de calor, eu vou ter aqui o delta indicando a presença desse calor e a gente vai ter o agente desidratante concentrado, que vai ser o ácido sulfúrico. Nesse caso aqui, do mesmo jeito que a gente fez aqui em cima, gente, ó, um hidrogênio e uma hidroxila vão ser retirados da minha molécula, formando aqui embaixo, olha, uma moléculazinha de água e a gente vai ter a formação de um anidrido, tá? Vou colocar aqui em cima dele para a gente não confundir. Anidrido. Pronto. Aqui. Pronto. Temos aí formação de anidrido também, tá certo? Inter e intramolecular. Vamos aqui dar continuidade.
Ó, reações de eliminação em halogênios. Bom, gente, as reações de eliminação em halogênios, vamos ter aqui a presença de álcool nessa reação, tá? Para ela acontecer, o meu catalisador vai ser o álcool, tá certo? Na reação de eliminação de halogênios, a gente vai ter a presença do zinco também, tá? Então aqui como é que vai acontecer? O zinco vai captar esses dois bromos aqui, tá certo? Os dois vão se juntar com o zinco. Vou puxar todos para cá, gente, ó, a setinha para cá. E nessa reaçãozinha aqui, ele vai formar um hidrocarboneto, tá? Que hidrocarboneto é esse? Vou escrever aqui. Hidrocarboneto. Pronto. Tem um hidrocarboneto aqui, que no caso esse hidrocarboneto aqui vai ser o alceno, certo? Então temos aí a formação de um alceno na junção aqui com o zinco, e esse alceno aqui, ó, nada mais é do que a mesma reação que a gente já fez aqui exemplos atrás. Aqui, gente, vai sair esses bromos e vai sobrar espaço para uma ligaçãozinha acontecer. Esse espaço que essa ligaçãozinha vai acontecer aqui vai formar uma dupla, ó. Essas duas ligações aqui, elas vão subir para cá e vai formar dupla ligação, tá certo? Vou até apagar aqui para não confundir. Mas esse composto aqui, ele está representado aqui no meu segundo, no meu produto, tá certo? Dialeto, esse aqui vimos dialeto vicinal, quando os dois halogênios eles estão lado a lado. Quando os dois halogênios estão lado a lado, a gente vai formar aqui um alceno, tá? Agora sim, gente, quando os meus halogênios não são vicinais, né, que eles não são vizinhos e não gêmeos, né, eles estão afastados, o resultado final vai ser um cicloalcano. Também é um hidrocarboneto, certo? Vou escrever aqui. Ele também vai formar um hidrocarboneto, só que nesse caso aqui, ele vai ter um cicloalcano. Vocês perceberam que ali em cima eu tinha... que aqui em cima eu tinha... Aqui em cima eu tinha um alceno, certo? Aqui embaixo eu já tenho um cicloalcano, tá certo? Porque o que acontece aqui? Os dois bromos vão se juntar com o zinco, tá aqui. Os dois vão se juntar com o zinco, formando o ZnBr2, e ele vai fechar a minha cadeia, tá certo? Ele fecha a minha cadeia formando um cicloalcano, tá certo? Bom, gente, a próxima reação aqui é a reação de eliminação em halogenidratos também, tá? Vamos utilizar a regrinha de Sites-F. A regrinha de Sites-F, gente, ela é muito parecida com a regrinha de Markov-Nikov, tá certo? O hidrogênio do carbono mais hidrogenado facilmente vai sair, tá? Então aqui eu tenho dois exemplos. Nesse caso aqui o hidrogênio vai se juntar com essa hidroxila aqui para formar uma molécula de água representada aqui. Nesse outro caso o potássio vai se juntar com o bromo, tá certo? E os dois vão formar um ácido, ou brometo de potássio. Esse caso aqui, ele forma um alceno, tá certo? Temos a formação de um alceno nessa reação de eliminação. Nessa reação de eliminação, ele também vai acontecer na presença de álcool, tá certo? Não podemos esquecer dessa reaçãozinha, desse catalisador que estará bastante presente nesse tipo de reação. O próximo exemplo também, ele vai utilizar a regrinha de Sites-F. Só que a regrinha de Sites-F, eu pego só o hidrogênio do carbono mais hidrogenado. Nesse outro caso aqui de baixo, a gente tem dois halogênios, tá certo? Esses dois halogênios que eu tenho aqui, eles não vão ser necessária a observação da regrinha de Sites-F, porque eu vou ter quantidades iguais de hidrogênio. Não tem como eu saber qual vai ser o carbono mais hidrogenado se os dois têm a mesma quantidade, cada um tem 2 hidrogênios. Então aqui foi necessário 2 moléculas de uma base, tá? No caso aqui a base vai ser o KOH, vai ser hidróxido de potássio, tá certo? Então aqui, ó, esses dois bromos aqui vão se juntar
com o meu potássio, com os meus dois potássios, tá certo? Formando 2 de KBr, e os dois hidrogênios aqui de cima vão se juntar com as duas hidroxilas aqui, formando 2 moléculas de água. A cada um par de átomos que sai de um composto, gente, do meu composto orgânico, a gente tem a adição de uma ligação Se eu tenho aqui duas, por exemplo, aqui saiu 2 pares, então eu vou adicionar mais 2, ó, uma para cada par de átomos que saiu, formando o meu alcino aqui, tá certo? No caso ali do primeiro, como eu só tinha um halogênio, ele forma um alceno, que é um composto de cadeia com dupla ligação. Nesse outro caso aqui, eu saí dois halogênios, então eu tenho a formação de um alcino, tá certo? Vamos passar aqui. Reações de polimerização. As reações de polimerização, gente, vão acontecer para formar um polímero. Tá? A gente vai ver uma reação, um conteúdo específico que são os polímeros. A gente vai ver essa reação aí nesse conteúdo específico. Mas como eu falei que eu estou trazendo sempre, que eu estou pegando todos os meus, todas as reações, os tipos de reações, e a gente vai ver aqui, para a gente não perder nenhum detalhe, então eu trouxe a reação de polimerização específica, tá? Elas vão acontecer em 2 ou mais moléculas se unem, originando uma molécula múltipla. Na reação de polimerização, quando a gente já estudou no ano passado polímeros, certo? Na reação de polimerização, eu tenho formação de polímeros que são várias moléculas iguais. O monômero é apenas uma parte dessa minha molécula, tá certo? O monômero, ele rompe a dupla ligação, ele rompe a dupla ligação e ele abre portas para a entrada de mais monômeros, tá certo? Se eu romper essa dupla ligação aqui, eu vou ter espaço para entrar mais moléculas. Aí vocês imaginem aí, quando eu tenho uma molécula bem grande, vários monômeros se juntando, eu vou chamar ele de polímero. No caso dos polímeros, que é a reação de polimerização, ele vai formar, gente, cadeias enormes, cadeias muito grandes de compostos, tá? Juntando vários monômeros. Eu tenho vários monômeros juntos, eles vão formar o meu polímero. Esses polímeros, gente, eles têm grande aplicação industrial, porque com elas a gente se obtém plásticos, fibras têxteis, tintas e etc. Um exemplo, como a gente está trabalhando aqui com esse monômero de exemplo aqui, a gente vai, gente, para o petróleo. O petróleo, ele é um dos principais produtores de polímero, tá certo? As moléculas advindas do petróleo. Então elas vão fabricar principalmente plásticos, tá? Todos os tipos de plástico possível. A gente tem cada um desses monômeros que com as suas moléculas, com seus átomos diferenciados, a gente vai ter um tipo de plástico. Cada tipo de plástico desse vai ter sua característica. E essa formação de tipos de plástico que eu estou falando aqui para vocês, essa formaçãozinha, de acordo com cada elemento, com cada tipo de ligação que a gente vai ter ali, com cada tipo de monômero, ele vai dar uma característica diferente para aquele meu polímero. Por exemplo, a gente tem plásticos que são mais maleáveis, a gente vai ter produção de plásticos que não são tão maleáveis assim, que se a gente for tentar moldar eles vão ser destruídos, tá certo? A gente tem todos esses tipos de polímeros que vão ser produzidos de acordo com o petróleo. Isso vai depender do tipo de elementos e do tipo de ligação que a gente vai ter ali naquele polímero, tá certo? Então, gente, para hoje era só isso que eu queria trazer para vocês, que a gente viu alguns tipos de reação, tá certo? Eu trouxe esses exemplos para vocês. Na próxima aula a gente vai dar continuidade. Professor, ainda tem mais reações? São muitos tipos de reação? Gente, infelizmente são muitos tipos de reação, mas a gente vai estudando devagarzinho todos esses tipos de reação e a gente não vai esquecer de nenhum no final. Tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Qualquer dúvida, gente, esse conteúdo é extenso e vai surgir dúvidas, sim. Então, qualquer dúvidas que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato, tá? Vocês entram em contato comigo, a gente tira essas dúvidas, a gente mostra exemplo. No final, eu vou trazer uma lista de questões, vou utilizar questões do livro também, tá certo? Vou trazer lista de questões também para a gente ver vários casos e casos de como funcionam essas reações. Tá certo? E eu vou trazer as questões que serão mais trabalhadas para o vestibular.
A gente viu vários tipos de reação, mas nem todos eles serão trabalhados de forma específica no vestibular. Mas assim, gente, ó, como eu sempre falo, não temos uma... eu vou dizer que essa questão ela nunca vai cair na prova. Esse tipo de conteúdo aqui ele nunca vai cair na prova. Mas a gente deve estudar, porque se cair a gente sabe como é que faz. Tá certo? Ruim é quando a gente vê uma questão e diz, poxa, eu não vi isso aqui, não sei como é que faz isso aqui. Tá certo? Então é bom a gente trabalhar todos os tipos para chegar um momento você não conseguir, você não se deparar com tipos de reação que você nunca viu. Tá certo? Então qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abraço, gente, e até a próxima aula.